Continuando a leitura do livro Nas Fronteiras da Loucura, Médium de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 11. Efeitos das drogas. Os pacientes foram colocados em recinto especial para o atendimento sonoterápico de algumas horas. Assim que as famílias tomassem conhecimento do infortúnio que as alcançava, a falta de preparo espiritual para as realidades da breve existência corporal desataria o superlativo das aflições, provocando atração ao lar de alguma daqueles seres queridos, ora em condições delicadas. A lamentação e os impropérios que a ausência de segurança religiosa, a par da angústia enlouquecedora e da revolta, promovendo cenas que poderiam ser evitadas, produzem no espírito recém-liberto maior soma de desconforto, porquanto atravessando momentos de alta sensibilidade psíquica, automática vinculação ao corpo sem vida e à família, as atitudes referidas transformam-se em chuvas de fagulhas comburentes que os atingem, ferindo-os ou dando-lhes a sensação de ácidos que os corroem por dentro. Olha que informação importantíssima. Então, quando há um falecimento inusitado como esse, repentino, inesperado, e a família se exaspera, começa a pôr culpa uns e outros, começa a gritar, começa a articular, o falecido sofre com essas vibrações. Por quê? Primeiro, porque ele ainda tem muito fluido do encarnado, ele ainda está muito ligado ao plano material. Segundo, porque ele também está num estado emocional difícil, emotivo, e a família também gerando esse tipo de exasperação, tudo isso se soma e eles sofrem. Então, meus amigos, saber liberta. Então, quando isso acontecer perto de nós, vamos buscar o equilíbrio. Gritar, espernear, pôr culpa uns nos outros, isso não resolve, isso só complica ainda mais o estado de todos, dos encarnados e dos desencarnados. Vamos continuar a leitura. Nominalmente chamados, desejam atender, sem poder fazê-lo, experimentando as dores que os vergastam, adicionadas pelos desesperos morais que os dominam. A misericórdia divina fala-os adormecer, naqueles primeiros períodos, em tentativa de colocá-los a repousar, o que dificilmente conseguem, em face dos apelos exagerados dos familiares. E quando conseguem adormecer, não raro, porque não souberam dignificar os tesouros da vida, com a consequente preparação para a viagem inadiável, estando com a mente em desalinho pelo choque da desencarnação, debatem-se em pesadelos afligentes, que são liberação das imagens perturbadoras das zonas profundas do inconsciente. Para uma reencarnação completar-se, desde o primeiro instante, quando da fecundação, transcorrem anos que se alargam pela primeira infância. É natural que a desencarnação necessite de tempo suficiente para que o espírito se desimpregne dos fluidos mais grosseiros nos quais esteve mergulhado. A violência da forma como ocorre a mata somente os despósitos físicos, nunca significando libertação do ser espiritual. Ou seja, o que ele está explicando, que nas mortes violentas, inesperadas, precipitadas, é muito difícil esse espírito libertar-se completamente desse corpo material. Já nas enfermidades de longo curso, suportadas com resignação, as pessoas se liberam da matéria, porque o espírito tem tempo de pensar nas realidades da vida, desapegar-se das pessoas, paixões e coisas. Pensam com mais propriedade no que o aguarda depois do corpo, movimentando o pensamento em círculos superiores de aspirações. Recorda os familiares que já partiram e a eles se revincula pelos fios delicados das lembranças, deles recebendo inspiração e ajuda para o despreendimento do organismo fisiológico.
As dores morais, bem aceitas, facultam aspirações e anseios de paz noutras dimensões, diluindo as forças contritoras que o atam ao mundo das formas. O conhecimento dos objetivos da reencarnação, o comportamento correto no exercício das funções físicas contribuem também para a desimantação quando do fenômeno da morte. Com essas colocações, não se pretende transformar a vida num sofrer sem esperanças, num renunciar sem limites, longe da alegria e do concurso da paz. Ocorre que o tempo no corpo tem finalidade educativa, expurgadora de mazelas para o aprimoramento de ideias, ao invés de constituir uma viagem ao país do sonho, com o prazer e a inutilidade de mãos dadas. Como ninguém que se encontre na investidura carnal passará sem problemas, sem despojar-se dela, muito justo se torna um treinamento correto para enfrentar um instante da morte que virá. O espírito é, no além, o somatório das suas experiências vividas. Desse modo, era de esperar-se que aquelas providências atenuassem a situação dos rapazes recolhidos ao amparo da nossa área de serviço. A providência inicial, de evitar que caíssem sob o guante dos usurpadores de força, por si só, constituíam a grande conquista de que se beneficiavam desde já. Sim, porque se os benfeitores não tivessem ido buscá-los, eles caíram nas garras daqueles animais espirituais, aqueles que queriam apenas sugar as energias vitais que eles ainda tinham no corpo físico. Isso é muito comum, certo? Eles vivem disso. Então os benfeitores os recolheram e puderam cuidar deles de forma que eles não fossem expropriados dessa forma violenta. Continuando. Acercando-me de Dona Ruth, a atenciosa avó de Fábio, o jovem por cujo amor a devotada trabalhadora rogara ajuda para todos, informei-me do mecanismo pelo qual o nosso benfeitor fora cientificado da ocorrência. Quando ela tentou desviar o curso do desastre e não obteve resultados, pôs-se a orar, desligando-se mentalmente do que presenciava e recorreu pelo pensamento à ajuda do posto central, dedicado a essas emergências. Os aparelhos seletores de preces e rogativas registraram um apelo e um sinal na sala de controle deu notícia da gravidade e da urgência da solicitação. Decodificado imediatamente pelos encarregados de tradução das mensagens, o que se faz com muita prontidão, um assistente comunicou o fato conforme eu ouvira ao incansável instrutor. Então, olhe que informação importantíssima. Não pensemos nós que o mundo espiritual é feito só de boas vontades. Existem equipamentos que coletam as preces. Então, meus amigos, quando estivermos em desespero, oremos. Vamos pedir ajuda aos planos espirituais, porque seremos atendidos. Agora, seremos atendidos da forma melhor para nós, que nem sempre é aquilo que a gente pede, certo? Nem sempre o que nós pedimos é o melhor para nós. Então, essas preces chegaram no centro de controle, no posto central. Ela foi decodificada para saber o que era, de quem era e para o que era. E isso disparou o chamamento para o socorro imediato, exatamente no local onde foi preciso, com a equipe correta. Já veio o pessoal com a rede, já vieram as padiolas, já veio tudo para acudir à situação necessária. Eu confesso a vocês que eu já fiz um pedido de emergência, não era acidente, era um atendimento importantíssimo, que não cabe aqui relatar, e eu fui atendida. Foi salva a criança graças a essa prece, a essa solicitação, e a ajuda me chegou e tudo deu certo. Então, não vacilem. Pedi e obtereis, não é? Mas vamos continuar a leitura. Não me houvera dado conta
antes de como o centro de comunicações captava as notícias e selecionava aquelas que mereciam ou necessitavam deste ou daquele tipo de atendimento. É importante isso. Não podemos fazer pedidos para coisas pequenas que nós mesmos podemos resolver. A gente só pede em desespero quando ninguém pode resolver a situação, certo? Continuando, no caso de Julinda, eu soubera da prece de Dona Angélica, ali captada, que dera início à visita e às outras tarefas que se iriam processar posteriormente. Não tinha ideia, porém, de como funcionava o mecanismo delicado, que era dentro dos mesmos moldes em relação aos desencarnados. Compreendi, a partir de então, que o intercâmbio mental lúcido não é tão corriqueiro, especialmente em campo de ação, do porte em que nos movimentávamos, sob as fortes descargas psíquicas de mais baixo teor. Dentre muitos outros, este foram um dos fatores que impuseram a edificação do complexo de atendimento nos moldes em que se apresentava, utilizando-se de recursos compatíveis com a faixa de vibrações terrenas. Dona Ruth relacionou sucintamente a sua última viagem carnal e aos vínculos que a mantinham presa ao neto adormecido. Fora seu filho em etapa anterior, que exorbitara da posição social e política a que se vinculava, responsabilizando-se por graves, quão desditosos acontecimentos. Despertará ódios quando puder haver estimulado o amor, semeara dores, possuindo meios de facultar bênçãos, servira-se de muitos, sem haver servido como deveria. Seus conselhos de mãe não lhe encontraram ressonância e ela não se desculpava da educação que lhe dera, sem a disciplina que o formaria melhor para as funções que se estavam reservadas. Ela desencarnara aos 40 anos por abusos que cometera na condição de autocida indireto, indo estagiar em redutos de sombra e dor, na erraticidade inferior. Terminada a tarefa, suportada com estoicismo, helenificada pelas ações de benemerência a que se entregava, ela pôde fluir de paz, não sem experimentar compreensíveis penas pelo que sucedia ao filho. Esforçou-se e trabalhou com denodo, conseguindo a sacrifício resgatá-los dos dédalos que ele se depurava e encaminhá-lo ao local de tratamento em que ele se exercitou, predispondo-se ao trabalho edificante. A reencarnação fazia-se indispensável para atenuar-lhe as faltas e amortecer as impressões mais duradouras remanescentes dos sítios em que se detivera por quase 30 anos. Os títulos morais que a exornavam favoreceram-na com o renascimento anelado, oferecendo os meios que propiciassem ao filho o retorno ao campo de lutas, o que se daria em pouco mais de quarto de século, ou seja, 25 anos, na condição de neto querido. Recebeu-o com inexcedível júbilo no seio de pais afetuosos que participaram das ocorrências antigas, de algum modo corresponsáveis pelos deslizes de quem agora volvia dependente, necessitando de crescimento quanto eles próprios. Por sua vez, cumprida a tarefa essencial para a qual comparecia a reencarnação, voltou, há quase 10 anos, deixando de ser querido, que também a amava, em infância plena de promessas. A amiga, após narrar-me, enxugou algumas lágrimas e concluiu: a morte, nessas circunstâncias, constitui impositivo da lei, que ele não soube evitar, significando imperioso resgate das antigas faltas que culminaram no suicídio indireto. A dor que os pais experimentarão a partir de agora significa a presença da justiça alcançando-os em razão da conivência passada, de alguma forma responsáveis que foram pelos erros que ele perpetrara e nos quais também se comprometeram. Ou seja, todo esse sofrimento da avó, dos pais e dele próprio são resultado da vida anterior, onde eles cometeram, todos eles, vários erros. A gente nunca sofre sem motivo. Tem sempre um motivo no passado. Ninguém dilapida os dons de Deus, permanecendo livre de reparação. Calou-se no momento em que Dr. Bezerra chegava para visitar os jovens em repouso. O abnegado médico examinou o motorista e não teve dúvidas em afirmar:
O nosso amigo buscava o acidente, em razão da ingestão de drogas que se permitira. Detendo-se no exame do espírito, apontou as áreas dos reflexos e ações motoras, referindo-se: ei-la praticamente bloqueada após a excitação provocada pelas anfetaminas que foram usadas sob forte dose venenosa, que terminaria, ao longo do tempo, por afetar os movimentos, provocando paralisia irreversível. As drogas liberaram componentes tóxicos que impregnaram as delicadas engrenagens do perispírito, atingindo-o por largo tempo. Muitas vezes, esse modelador de formas imprime nas futuras organizações fisiológicas lesões e mutilações que são o resultado dos tóxicos que se encharcou em existência pregressa, ou seja, já não era a primeira vida que ele abusava das drogas. De ação prolongada, a dependência que gera desarticula o discernimento e interrompe os comandos do centro da vontade, tornando os seus usuários verdadeiros farrapos humanos que abdicam de tudo por uma dose, até a consumação total, que prossegue, entretanto, depois da morte. Além de facilitar obsessões cruéis, atingem os mecanismos da memória, bloqueando os seus arquivos e se imiscuem nas sinapses cerebrais, respondendo por danos irreparáveis. A seu turno, o espírito registra as suas emanações através da organização perispiritual, dementando-se sob sua ação corrosiva. Quando isso ocorre, somente através de futuras reencarnações consegue restabelecer, a contributo de dores acerbas e alucinações demoradas, o equilíbrio que malbaratou. Após ligeira pausa, afirmou: nosso jovem amigo já se habituara ao uso de substâncias fortes que lhe danificaram a organização espiritual. Prosseguindo, examinou os demais, fazendo referências semelhantes para comentar. O nosso Fábio estava sendo iniciado. Já passava pelas experiências do uso da maconha, experimentando agora as anfetaminas perigosas. Pode-se perceber-lhe o efeito vasoconstritor, particularmente na área cerebral, que lhe produziu a princípio estímulo e logo depois entorpecimento. Eis porque não sintonizou com a interferência psíquica da irmã Ruth, a vozinha dele. Felizmente não teve tempo de afetar-se mais profundamente, facultando, de algum modo, retornar com menos responsabilidade negativa em condições de ser ajudado. Confiemos em Deus e mantenhamo-lo em psicosfera repousante, repetindo de hora em hora o recurso do passe anestesiante, com que vitalizarão para os embates próximos que os aguardam. Silenciando, convidou-nos depois para a oração coletiva no posto central, com irradiação pelos subpostos. Eram 6 horas da manhã de terça-feira de carnaval. Meus amigos, é um período que não é fácil, especialmente no Brasil. Não é uma época de fácil convivência. Mas abrandemos nosso coração, vibremos por todos. Abraços e até o próximo capítulo.